Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou gravando o primeiro vídeo, tá? Para postar aqui no canal. Espero que vocês gostem. É um vídeo voltado apenas para assuntos da radiologia e também voltado para pontos mais importantes que geralmente caem em concursos. Tendo em vista, pessoal, que é um pouco escasso, né, conteúdos no YouTube da radiologia voltados para concursos, tá bom? Eu já fui aprovado aí em alguns concursos e agora eu vou, né, me dedicar um pouco a fazer alguns vídeos para continuar estudando, né, e ajudar algumas que às vezes sentem uma certa dificuldade de arrumar conteúdo na internet, tá? Eu também sou professor, tá? Ministrei aula em alguns cursos, tá? Então, no decorrer desse tempo eu vim ganhando um pouquinho de experiência. Eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês, certo? A primeira aula de hoje será sobre gerações de tomografia, um assunto que muitas das vezes é um pouco negligenciado, mas quando cai, derruba gente demais, tá bom? Antes de dar continuidade ao assunto, queria pedir para vocês apoiarem aí o canal, deixar um like no vídeo, tá bom? Se inscrevam, que isso ajuda demais, gente, tá? É um incentivo aí para a gente seguir com o projeto, tá bom? Então, gente, olha, o vídeo é bem caseiro, né? Espero que a qualidade seja um pouco, né, dê para vocês compreenderem bem. Quando nós falamos em gerações de tomografia, nós temos praticamente 6 gerações. Ah, professor, então quer dizer que só evoluiu 6 vezes e parou? Não. A tomografia ela continua evoluindo a cada dia mais, mas teve algumas diferenças significantes que a dividiu em 6 gerações, tá bom? E nós vamos falar sobre cada uma delas hoje. A primeira geração, como vocês podem ver aí no slide, ela surgiu em 1972. Tá? Era um procedimento muito demorado, pessoal. Ela demorava cerca de 5 minutos para reunir informações de um corte, ou seja, de uma imagem. Né? Ou seja, após a primeira varredura, o tubo sofria uma rotação de 1 grau, né? Ou seja, um movimento de 1 grau, para iniciar uma nova varredura. E assim, sucessivamente, por 180 vezes. Então, multiplica aí 180 vezes 5, você tem mais ou menos uma noção do absurdo que era para fazer uma tomografia assim que ela iniciou, né? Era horas para fazer uma tomografia, tá bom? Então, isso resultava em que? Muita radiação, o paciente era exposto a muita radiação. E daí para cá, a preocupação sempre é reduzir mais esse tempo, para que a gente consiga, né, otimizar a radiação que o paciente está sendo submetido. Algumas características dessa geração que eu queria dar ênfase, né, para vocês é que o feixe era em forma de lápis. É assim que cai em prova. Feixe em forma de lápis ou pencil beam, certo? Porque o feixe era muito fininho. Outra informação importante é que tinha apenas um detector no lado oposto. Então nós tínhamos apenas um detector, tá? E que o giro desse aparelho, né, ele só conseguia fazer um giro de até 180 graus e tinha que voltar. Tá bom, pessoal? Essas são as características da primeira geração. Vamos para a segunda? Vamos lá. Deixa eu só passar aqui o slide. Aqui, vou mostrar bem rapidinho aqui a vocês. Isso aqui é só uma representação. Percebam, né, que está numerado aí de 1 a 8. Isso é para representar, né, isso é uma animação que tem no YouTube, para representar que era de 1 em 1 grau que ele fazia. Então, adquiria uma imagem, movimentava 1 grau, até formar 180, tá? E que tínhamos apenas um detector no lado oposto. Nesse próximo slide, a gente vai ver sobre as informações da segunda geração. Perceba algumas mudanças, né? Ela surgiu em 74, tá? Era apenas um detector na primeira geração, agora nós temos de 5 a 30. Isso, consequentemente, reduziu bastante o tempo de exposição. O que era 5 minutos, agora passou a ser de 20 a 60 segundos, né, para a aquisição da primeira imagem. Tá? Em razão desses múltiplos detectores, uma única translação ela resultava na mesma quantidade de dados obtidos com várias translações da primeira geração.
e, consequentemente, pessoal, as translações eram separadas por incrementos de rotação de 5 graus ou de 10 graus, tá bom? Então, 18 translações era o suficiente para fazer o giro de 180, tá bom? Quais são as informações importantes dessa segunda geração? O número de detectores, guarda esse número 30 para vocês, que geralmente vem na prova que era até 30, de 5 a 30, ou de 30 um pouco a mais de 30, mas sempre eles mencionam o número 30, tá? O tempo bem reduzido, entre 20 e 60 segundos, né? E outra informação importantíssima que eu quero passar para vocês é sobre o feixe. Agora é feixe em forma de leque, ou feixe fan beam, tá? Ele é conhecido como feixe em forma de leque, ou feixe fan beam, certo? Então essas são as mudanças da segunda geração. Ainda até 180 graus, tá, gente? Guardem isso também, apenas primeira e segunda geração eles fazem um movimento até 180. Vamos ver a terceira geração, mas antes disso eu vou mostrar apenas a imagem aqui. Perceba a imagem aqui, nós temos vários detectores agora. O feixe, perceba que começa estreitinho e vai se alargando, né? Feixe em forma de leque ou fan beam, certo? Agora nós vamos para a terceira geração. Vamos ver as características dessa terceira geração, né? O ano de surgimento foi aproximadamente entre 75 e 77, tem algumas variações aí na literatura. Essa geração, gente, ela sofreu grandes alterações quando comparada às primeiras gerações. Nesse caso, os tubos de raio-x e os detectores de aparelho, né, eles deixaram de seguir um movimento linear, passando a ter uma movimentação de 360 graus. Olha que informação importante. A partir da terceira geração, nós temos um movimento de 360 graus. Então, ele faz um giro completo em volta do paciente. Tá bom? Com isso, e devido à presença de múltiplos detectores, bem mais agora, entre 288 e 700 detectores, o tempo de cada varredura diminuiu significativamente. Agora é de 1 a 2 segundos para ter a informação de uma fatia, certo? Além disso, o feixe dessa geração, que também era em forma de leque, olha bem, da segunda geração até os dias atuais é em forma de leque. Apenas a primeira geração que teve em forma de lápis, o fan, o pencil beam, tá? Passou a ser mais aberto, agora nós temos uma abertura maior, né, do feixe, para atingir todo o arco de detectores. Em consequência, com menos artefatos de movimento. Se eu reduzo o tempo, gente, dessa aquisição de imagens, né, se eu adquirir essa imagem em menor tempo, eu reduzo os artefatos de movimento. Porque o paciente não vai precisar passar tanto tempo parado. Os movimentos involuntários também, eles saem menos borrados, tá bom? Em contrapartida, esse aparelho apresentou um tipo de artefato bem específico dele, que é o artefato em forma de anel. Olha aqui, ó, essa parte aqui circular, tá vendo? Se vocês conseguem ver, é um artefato em forma de anel e é característico de uma falha em detectores, bastante presente nessa geração aqui, tá bom? Agora eu vou mostrar a imagem aqui da terceira geração, só para vocês entenderem. Até a segunda geração, depois vocês podem voltar ao vídeo se quiser, os detectores eram em forma reta, linear. Agora ele tem uma certa circunferência, certo? Isso ajudou a se encaixar melhor na anatomia do paciente. Por quê? Porque quando ele era reto, chegava mais radiações nas bordas do que no centro, tá bom? Tendo em vista que as partes laterais do corpo humano, elas tendem a ter uma espessura menor. Então isso ajudou demais também. Agora, gente, vamos aqui para o slide da quarta geração. Nós temos umas diferenças bem importantes aí, tá bom? Primeira é que o arco, os detectores até a terceira geração, né? Os detectores até a terceira geração, eles se movimentavam em conjunto com o tubo. De acordo com o que o tubo ia girando, ele ia girando também, tá? Só que na quarta geração, os detectores eles foram implementados de forma fixa. Então, eles ficavam em volta de todo o anel, tá? Formando um anel de detectores. E apenas o tubo girava. Então, vai cair na questão dizendo que a terceira geração tinha um arco de detectores fixos. E não é a quarta geração.
Outra coisa foi a tecnologia Sleep Ring. Deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês antes de falar. Aqui está a imagem, tá? O que seria Sleep Ring? É uma tecnologia implementada nos aparelhos de tomografia para fazer com que o movimento de 360 seja contínuo. Então nós tínhamos cabos de energia que alimentavam o aparelho e esses cabos conectavam em outros cabos internos. Então não tinha como eles girarem, né, ficar girando sem parar. Na quarta geração foi implementado esse Sleep Ring, que são trios, né, condutores de corrente elétrica. Tinha uma escova que entrava em contato com ela, passava a corrente elétrica e ele conduzia a corrente elétrica. Então os cabos externos traziam energia. Através dessa tecnologia, a energia chegava nos cabos internos. Então até a terceira geração foi a primeira geração que fez o movimento de 360. Só que ela fazia 360 e voltava por causa dos cabos. Agora não. Agora nós temos o movimento 360, a mesa se movimenta 360 e de maneira contínua. Tá, pessoal? Vamos ver aqui agora a quinta geração. Gente, a quinta geração ela ficou conhecida como tomografia helicoidal. Além dela fazer um movimento de 360, surgiu o que nós chamamos de pitch, que é o deslocamento da mesa pelo giro do tubo ou pela espessura de corte. Então agora nós temos um movimento de 360 sem parar e a mesa se movimentando de forma contínua. A quarta geração, o 360 era contínuo, mas ela tinha que dar uma pausa para a mesa se movimentar. Dava 360, se movimentava 360. A quinta geração, helicoidal, não, os dois funcionam de forma contínua, tá bom? Quinta geração, tomografia helicoidal. Já na sexta geração, pessoal, a multislice, né? Nós temos a cada giro adquire mais de uma imagem por giro. Então é por isso que é multislice, múltiplas imagens, né? Então, por exemplo, quando eu falo de um aparelho de 4 canais, significa que esse aparelho tem a capacidade de produzir 4 imagens por giro. Cada dia está evoluindo mais, tá? Eu acho que o aparelho mais moderno aí, eu não me recordo bem, mas ele já tem, eu acho que é umas 800, né? Eu vou depois ver direitinho aí, mas são muitos canais, ou seja, múltiplas imagens por giro, tá? Isso significa que, por exemplo, um crânio praticamente está sendo feito apenas com um giro. Então isso reduziu drasticamente a quantidade, né, de radiação que o paciente é exposto e também o tempo, né, uma coisa bem rápida, tá? Agora, pessoal, vamos ver como é que isso cai em prova de concurso, né? Porque é bom a gente ver a teoria, mas também é bom a gente ver como é que cai na prática. Tem uma questão, eu até resolvi já ela e vou mostrar a vocês como foi que eu resolvi. Olha só. Essa questão aqui, ó. Em relação às evoluções do sistema de tomografia computadorizada, os tomógrafos de segunda geração apresentam tempos de exposição mais longos que os primeira geração. Você já vê que é errado, né, gente? Não tem como uma coisa mais moderna ser mais atrasada. Então, o tempo da segunda geração era mais curto. Então, a gente já corta essa primeira questão aqui. É assim que eu resolvo, vou eliminando. Primeira geração utilizava um feixe de raio-x em forma de leque e apenas 10 detectores. Temos 2 erros nessa questão. Dizer que a primeira geração utilizava um feixe de raio-x em forma de leque e era em forma de lápis e apenas 10 detectores, que era apenas um detector. Tá? Então está errado também. Terceira geração, gente, possui um anel fixo com até 4.800 detectores em posição oposta ao tubo de raio-x. Erradíssimo. Quem possui um anel fixo de detectores, né, no caso, é a quarta geração. E veja que a terceira, a C, ela elimina a quarta. Ó. Quarta geração possui um anel deslizante. Não, o anel era fixo, então ele inverteu. Então, olha, cortei essa daqui, cortei essa, mesmo que eu não soubesse a quinta alternativa, mas
por eliminação já sobraria ela, mas vamos ver. Segunda geração utiliza feixe de raio-x em forma de leque e possui em torno de 30 detectores ou mais. Lembram que eu mandei vocês guardarem o nome 30 detectores? Pois é, por causa disso, pessoal. Quando você guarda esses detalhes de cada geração, torna-se mais fácil. Eu tenho mais questões do que concursos, tá? Sobre esse assunto, só sobre gerações. Mas o vídeo deu alguns erros, tá? E eu estou tentando finalizar mais rápido, com medo de dar mais um problema e eu perder o vídeo novamente. Mas nas próximas aulas eu vou trazer mais questões. Só para encerrar, pessoal, eu estudo, né? Eu faço questões pelo que concursos, tá? É uma plataforma de questões boas, muito boa, né? Desculpa. E ela traz os mais diferentes assuntos na área, tá bom? Então dá para você otimizar muito tempo resolvendo questões. Não adianta você se matar em cima de teoria e não ver questões, tá? O pessoal que vive estudando para concurso hoje, eles estudam dessa maneira. 10, 20% teoria, 80% questões, tá bom? Você vê um videozinho assim curto desse, sobre gerações de tomografia, você não precisa mais ver teoria. Em cima dessa teoria em 15 minutos que eu dei, vocês vão só para questões agora, tá bom? Então, pessoal, agradecer aí, tá? Pedir a vocês aí que dêem uma forcinha no canal, compartilha com os amigos aí para conseguir ter mais visualizações e gravar alguns vídeos aí, tá? Para tanto eu continuar aí estudando, como também passar algumas informações que eu vou adquirindo para vocês também, tá bom? Pois um forte abraço e até a próxima, pessoal.